Olá, queridos irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui reunidos mais um dia como povo de Deus, como ovelhas do Senhor, para o estudo das Sagradas Escrituras. Queremos cumprimentar os nossos amados que de longe estão recebendo também esta palavra, as nossas comunidades. Que Deus possa abençoar muito todos os irmãos, todas as famílias, aqueles outros irmãos e irmãs que acompanham frequentemente as nossas transmissões, que o nosso Deus possa abençoá-los, o nosso Deus possa guardá-los de todo o mal, de todos os perigos que vêm sobre esta humanidade por causa da transformação dos tempos. Que o Espírito do Senhor possa presidir os nossos estudos, possa nos dar as condições favoráveis para bem compreendermos a palavra das Escrituras. Bem, nós estamos estudando o livro de Hebreus e nós vimos no capítulo 1 que ficaram algumas dúvidas e eu trouxe uma cartinha de uma irmã que nos escreveu fazendo algumas perguntas que eu acho interessante para nos ajudar a compreender melhor a questão da salvação que Jesus veio nos trazer. Esta irmã, ela é a Sofia Calderone Abud. Ela não disse aqui de que cidade ela é, mas ela já nos acompanha há um certo tempo. Eu vou ler a cartinha dela para os irmãos saberem do teor. Assisti ontem ao estudo de Hebreus e entendi que o nosso Senhor Jesus já estava envolvido com o povo de Deus desde a antiguidade e que com a morte vicária na cruz, ele se tornou o nosso Cristo. A minha dúvida é sobre os que tiveram seus pecados perdoados durante a vida de Jesus neste mundo antes da sua morte na cruz. Durante os seus milagres, alguns daqueles homens tiveram seus pecados perdoados junto com a cura do corpo físico, como é o caso do paralítico citado em Lucas, no capítulo 6, versículo 20. Se a autoridade de perdoador de pecados veio após a crucificação, como que esse perdão pode ter acontecido? Outra dúvida é sobre aqueles que sofreram a primeira ressurreição na época da antiga Babilônia. Esses tiveram seus pecados perdoados ou também serão julgados no dia do juízo? No livro de Apocalipse está escrito que sobre estes não tem poder a segunda morte. Referência capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6. Mas isso quer dizer que eles não participarão do julgamento final, ou eles também, mesmo tendo sofrido já a primeira ressurreição, serão julgados com toda a humanidade. Se tiveram seus pecados perdoados, quem os perdoou? Jesus na condição de Cristo ou Deus? Então, as dúvidas da nossa irmã aqui são dúvidas bem fundamentadas. O que nós precisamos entender é que a salvação não veio com Jesus após o episódio da cruz. Ela já estava no mundo desde que Deus se manifestou aos homens. E nós temos um exemplo aqui bastante interessante, citado por Paulo em Romanos, no capítulo 4, quando ele fala da salvação de Abraão. Ele disse que Abraão se tornou um justo porque creu no Senhor. Então, a justificação e o perdão dos pecados, ele vem por meio da fé no Senhor. Quer dizer, por meio da confiança no Espírito do Pai, no Espírito de Deus. Então, a salvação da alma, ela já estava disponível nos tempos que antecederam
a vinda de Jesus ao mundo. Bem, se esta salvação estava disponível, qual que foi então o papel do Senhor? O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, versículo 24, nos lembra que Jesus afirmava frequentemente que teria vindo ao mundo para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Com o advento do cristianismo, este pensamento ele foi desenvolvido num outro sentido, como se Jesus tivesse vindo para salvar todos os homens. Mas os textos sagrados que falam da vinda de Jesus, as profecias, e mesmo ele frequentemente afirma que teria vindo exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que seriam aquelas almas que se espalharam pelo mundo, segundo nós vimos nos estudos feitos a respeito dos judeus e dos gentios. Estas almas, elas estavam embaraçadas no pecado e elas já vinham assim através das muitas vidas da sua história e elas necessitariam de uma intercessão especial. E Jesus, ele então veio para poder resgatar estas almas. Mas não só por isso. Quando ele, através da morte, se torna o Messias, ele adquire poder sobre o Satanás, sobre os infernos e sobre a morte. E ele inicia, assim, a última fase, a última etapa do processo de libertação desta humanidade da escravidão do pecado. Por isso Jesus Cristo, ele é um ungido, aquele que foi escolhido para morrer pelo seu povo, para morrer para o resgate dessas ovelhas que estavam perdidas, que no nosso ponto de vista estão no meio dos cristãos. Não podemos afirmar que todos os cristãos são as ovelhas perdidas, porque existem cristãos que não são cristãos. Dizia o apóstolo Paulo também assim a respeito dos judeus. Existem judeus que não são judeus, porque não têm um laço de fé verdadeiro com o Senhor, tanto da parte dos cristãos quanto da parte dos judeus. O que interessa no coração, seja do cristão como do judeu, é o laço verdadeiro de fé e confiança em Deus, no caso dos cristãos, por meio de Jesus Cristo. A salvação, pois, estava assim disponível. E aqueles homens que foram salvos no episódio da Babilônia, quando houve o primeiro juízo, e esses que foram salvos reinaram com Cristo, um reinado espiritual com Jesus, durante 1000 anos, eles não estão sujeitos mais ao juízo. Quer dizer, no dizer do Apocalipse, não tem mais poder sobre eles os danos da segunda morte, que é o juízo final, porque eles já estão salvos. E se eles vierem ao mundo, e com certeza eles estão no mundo, são almas muito especiais, trabalhadas pelo Senhor ao longo de todo este tempo, elas não estão sujeitas mais ao juízo, porque elas já passaram pela ressurreição que aconteceu lá na época do episódio da Babilônia, que, numa linguagem bem simples, é uma miniatura do que vai acontecer no fim dos tempos. Por esta razão, o mundo, esta humanidade cheia de prazeres, de gozos e de facilidades, é chamada pelos profetas de a Grande Babilônia, porque ela é uma imagem da pequena Babilônia do rei Nabucodonosor. Tá bem? Então é assim que a gente entende a questão da salvação. A salvação, ela é a libertação da alma da escravidão do pecado. E ela se faz por meio da fé, de um processo chamado justificação.
No caso dos cristãos, ela se dá por meio da fé em Jesus Cristo. No caso dos judeus, ela se dá por meio da fé no Senhor. Pergunta: ainda esta mesma salvação está disponível aos judeus? Sim, do mesmo modo que Abraão creu no Senhor e foi justificado porque creu, se algum judeu crê no Senhor, e são muitos judeus que creem no Senhor, eles também encontram a salvação. No entanto, eles ainda pensam que o Messias virá, porque o reino de Deus será estabelecido por meio da vinda do Messias e da constituição do escolhido, do ungido que aconteceu na cruz. Como o judeu não aceita o episódio da cruz e nem aceita que Jesus é o Messias, eles ainda precisam de receber este mesmo Cristo, esse mesmo Jesus como Salvador. Os judeus, embora a salvação esteja acessível a eles, eles precisam entender, para que a sua salvação esteja completa, que Jesus, o Cristo, é o Messias e que ele vai estabelecer o reino de Deus na face da terra. E é este mesmo Messias que veio para salvar não só almas que estão perdidas, escravizadas pelo pecado entre os cristãos, mas também entre os judeus. Porque há muitos entre os judeus que necessitam desta salvação, da salvação de Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. Eu penso que a dúvida da irmã era procedente, acredito que essas dúvidas ficaram esclarecidas. Essas duas dúvidas que ela enviou aqui na sua pergunta, a gente agradece aí a Sofia por ela ter nos escrito e pedimos aos outros irmãos que sempre que ficarem dúvidas, por favor, nos escrevam para que a gente possa responder. Os irmãos que estão aqui na comunidade é mais fácil porque logo após o estudo eles podem falar comigo e tirarem as suas dúvidas. Mas os irmãos das outras comunidades e irmãos que nos assistem aí frequentemente, quando ficar algum assunto que não foi bem compreendido, por favor, nos escrevam. Bem, vamos para Hebreus capítulo 2. Faremos aqui a leitura da primeira sessão, para a gente fazer a interpretação. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por todos os que a ouviram, testificando também o Senhor, nosso Deus, com essas pessoas, por meio de sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo que foram distribuídos por sua vontade. Então, a primeira sessão aqui, irmãos, ela nos dá uma visão bastante interessante sobre a quem essa palavra foi dirigida. Embora a carta tenha aí essa destinação aos hebreus, evidentemente ela se dirige ao povo de Deus. E olha que o discurso está falando de coisas que foram ditas no passado e que agora estão sendo ditas de novo. Isso só pode ser entendido se a alma que está ouvindo já viveu no passado. Não é verdade? Senão, seria apenas uma palavra dita ao vento. Olha, foi dito aos antigos, mas não foi dito a nós. Quando ele diz assim, convém que a gente fique atentos e com mais cuidado do que nos outros tempos para as coisas que nós temos ouvido agora, para que em tempo algum nós nos desviemos dela. Porque se a palavra já foi falada, que foi falada lá atrás pelos anjos,
permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como é que escaparemos nós agora se a gente não se atentar para a grande salvação que desceu dos céus na pessoa de Jesus? É claro que a palavra está sendo dirigida a almas que tinham vivido a situação anterior, aonde a palavra foi dirigida ao homem por meio dos anjos. De que anjos que o autor está se referindo? Embora no Velho Testamento, na história da Antiga Aliança, haja ali escrito que Deus falou a Moisés, que Deus falou a Abraão, que Deus falou a Noé. É claro, em outras passagens, muitas passagens, aqui fica esclarecido que os anjos eram aqueles que falavam em nome do Senhor. Não era Deus que falava diretamente com Moisés, mas era um anjo que falava como se fosse o Senhor. Porque os anjos, eles são porta-vozes do Espírito de Deus. Nós vimos também no nosso estudo do encontro de irmãos em Cristo, que o Espírito do Senhor, ele se manifesta no mundo por meio de uma manifestação chamada Espírito Santo. Esse nome Espírito Santo foi dado aqui nos livros do Novo Testamento. Mas na Antiga Aliança era chamada o Espírito. Então ele se manifestava através dos anjos, falando diretamente a Moisés como se fosse Deus. Então o que nós entendemos, irmãos, aqui no versículo 2, onde ele diz que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, é claro que ele está se referindo às instruções da Antiga Aliança. E está deixando claro aqui que os porta-vozes desta palavra eram os anjos, e que essa palavra foi dirigida a nós, que somos o povo de Deus. Ele diz assim: se esta palavra dita no passado teve graves consequências, pela história nós vemos que a desobediência trouxe graves consequências para o povo de Deus, para as almas, que somos nós. Ele diz assim, a essas ovelhas perdidas e desgarradas: e agora que nós estamos diante de uma tão grande salvação, quer dizer, o Senhor enviou um anjo especialmente escolhido, que Jesus, ele é especialmente escolhido, e ele não deve nunca ser confundido com o Verbo, com o unigênito de Deus. Jesus é o primogênito, daí ele ter sido escolhido e ungido, como nós vimos, com óleo especial em meio aos seus companheiros. Então Jesus, ele veio ao mundo para libertar definitivamente as ovelhas desgarradas da casa de Israel, as almas que foram espalhadas por Deus no meio das nações. E esta escravidão era tamanha que ele precisou mesmo de ter poder sobre o diabo. Os irmãos sabem que o diabo conspira contra a obra de Deus. E para que ele pudesse libertar o povo, o Senhor precisou vencê-lo através das tentações, através dos seus tormentos, das perseguições que o Senhor sofreu, das humilhações e, por fim, a sua morte sacrificial na cruz, para que nós fôssemos libertos pelo sangue que foi derramado. O autor, então, nesta introdução, aqui nesses primeiros 4 versículos, ele diz a nós com toda clareza: olha, já foi dito uma vez uma palavra ao povo, e essa palavra trouxe graves consequências. Quando o povo desobedecia, Deus trazia grandes castigos sobre o povo, sobre as ovelhas. E agora que nós estamos diante do escolhido, daquele profeta que Moisés disse que seria levantado entre o povo, se nós não ouvirmos esse profeta, quer dizer, se nós não aceitarmos Jesus, os judeus precisam entender isso. Se nós não aceitarmos Jesus, essa tão grande salvação,
E não só os judeus, mas nós cristãos, que muitas vezes temos uma vida irresponsável. Nós precisamos, eu tenho dito nos estudos que faço, deixar de ser cristãos no sentido vulgar da palavra e judeus no sentido vulgar da palavra para sermos verdadeiros cristãos e verdadeiros judeus, para sermos povo de Deus. Quer dizer, povo de Deus são almas que têm um compromisso com Deus. É claro que essa palavra aqui não está sendo dirigida ao homem comum, ao homem da rua, ao homem que não tem fé, ao homem desinteressado, ao homem que está só preocupado com os gozos dos prazeres da vida terrena. Esta palavra não está sendo dirigida a esses homens. Essa palavra está sendo dirigida a um povo que tem um compromisso com Deus. E esse compromisso é um compromisso antigo, que começou lá com o pai Abraão, quando a família começou a ser desenvolvida e formada. Por isso, essa palavra é especial. Ele diz, olha, é preciso estar atento, porque já sofremos as consequências dessa palavra. E se agora nós não nos atentarmos para a grandeza de Cristo, o seu sacrifício, o seu amor, as suas muitas misericórdias e o perdão dos seus pecados, que Ele veio nos trazer, o que será de nós, irmãos? O que será de nós? Se a gente não prestar atenção e receber Jesus como nosso Salvador, como ungido, como escolhido, como o Cristo de Deus, o Cristo, aquele que encarnou o Verbo, pela boca dele falou o próprio Deus. Versículo 4, ele fala mais, ele diz assim, houve sinais, houve milagres descritos nos evangelhos, descrito na história da igreja, da história dos evangelhos. Entre os apóstolos, Deus fez sinais e milagres e várias maravilhas, distribuindo os dons do Espírito Santo a muitos dos seus crentes, para que ficasse claro que Jesus Cristo é o Senhor. Esta grande salvação que veio do céu. É claro, ele não está aqui falando, evidentemente, a um povo estranho. O homem da rua não pode entender isso aqui. O homem comum, o homem carnal, ele não entende estas coisas porque elas são interpretadas espiritualmente. Essa palavra, para interpretação e entendimento, nós temos que estar com a nossa mente envolvida na mente do Cristo. Por isso há um laço entre nós, essas pessoas a quem a palavra foi dirigida. Há um laço, um compromisso entre nós e Deus. E esse compromisso, ele é chamado a todo instante pelo Espírito, pela boca dos profetas, dos homens santos, dos apóstolos, para que nós atentemo-nos para este compromisso. Não é possível que depois de ter sido enviado Jesus, nós ainda não o aceitemos e não o recebamos como nosso Salvador e como a fonte da vida, como a fonte da sabedoria, da verdade e da eternidade. A salvação consiste na libertação da nossa mente da escravidão da matéria, da escravidão do mundo. Quando a mente é liberta e ela então passa a viver em íntima comunhão com a mente de Cristo, esta alma está salva e sobre ela não tem mais poder a morte e nem o pecado. Se essa salvação for verdadeira, não for uma coisa só que está aí na cabeça das pessoas. A gente vê muitos irmãos, muitas pessoas seguindo o Senhor, muita gente louvando o Senhor e tal, mas é só da boca para fora. São só emoções. A palavra de fé, desta fé viva, ela não tem poder para transformar os corações que não possuem compromisso com o Senhor. Então estamos afirmando, esta palavra
foi escrita somente para as almas que fazem parte do povo escolhido. Isso não quer dizer que outros possam se beneficiar desta palavra, devido à sua instrução moral, devido à sua experiência de eternidade, à sua esperança de eternidade. O homem vive a sua luta nessa terra, tentando construir um mundo melhor, sem saber como fazê-lo. Esse mundo só pode ser construído em cima do conhecimento eterno, e não do conhecimento natural, esse conhecimento que existe na matéria, conhecimento da ciência do homem, temporal, que se modifica, o mundo novo, uma sociedade justa, uma sociedade feliz, assim como uma vida feliz, uma pessoa que quer mesmo encontrar a sua paz, ela só pode conseguir estabelecendo a sua vida sobre os alicerces firmes da palavra de Deus e das propostas do Eterno. Não pode ser de outra maneira. Tá bem? Estejamos atentos, pois esta palavra especialmente se dirige a nós. A partir do versículo 5, nós temos algumas referências que o autor faz para mostrar a sublime natureza de Jesus, mas não só dele, também a nossa. Porque não foi aos anjos, aqueles anjos, que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Que mundo futuro é esse? O mundo que há de vir, a Nova Jerusalém, o reino messiânico que eles falam, o reino do Messias. Aquele reino que os profetas dizem que não vai passar. Vai ser estabelecido, não será substituído por um outro reino. É o reino definitivo da verdade, da justiça e da eternidade. O que nós chamamos frequentemente aqui de Nova Jerusalém. Esse é o mundo futuro. Versículo 5 diz, não foi aos anjos que o Senhor sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém. E aí ele faz uma referência aos Salmos, de número 8, dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. O que ele quer dizer? Que nós somos semelhantes ao Senhor e que fomos criados para presidir a criação, para presidir sobre as coisas criadas. Nós somos as primícias de Deus. Nós somos dotados de inteligência. Nós somos dotados de vida moral. Nós somos dotados de juízo. Quer dizer, o nosso ser, ele pode saber discernir o bem do mal, coisa que os animais não sabem fazer, coisa que as plantas não sabem fazer. A matéria inerte não tem inteligência. Sempre quando nós vemos uma matéria assumir uma condição de vida, ela só o faz porque por trás dela está a mente de um homem. Hoje nós vivemos num tempo em que o homem já faz robôs, máquinas inteligentes, etc. Mas isso não passa de um reflexo de alguém que criou essas máquinas. Então o homem, ele preside a criação. E para presidir a criação que está em constante desenvolvimento, é natural que aceitemos a eternidade da alma, porque para que ela possa presidir, ela tem que existir até que essa presidência esteja disponível. É o que nós entendemos aqui nesse texto. Fomos feitos para presidir a criação, mas ainda não presidimos, mas vamos presidir. E ele diz que nós fomos feitos menores que os anjos. Por quê? Porque os anjos não são seres humanos.
Na verdade, as potestades, elas nascem do próprio Logos, elas nascem como seres que ajudam Deus na execução de todas as coisas que acontecem no universo. Os anjos não são pessoas. E por isso os anjos não podem viver como homens. Eles não teriam casa para morar. Os irmãos concordam que o nosso corpo é uma casa que foi feita ao longo da história deste mundo para que nós pudéssemos habitar nesta casa? Os irmãos concordam? O nosso corpo, embora ele morra, nós deixamos descendência através da repetição desse modelo que vai se aperfeiçoando com a evolução de todas as coisas, com o despertar de todas as coisas para formas cada vez mais perfeitas. Os irmãos compreendem isso? Por isso os anjos, por eles não terem vivido como homens, por eles não terem encarnado ao longo da história, desde o começo da história, eles não têm como habitar entre nós. Eles podem aparecer no meio dos homens como se eles fossem pessoas. A história bíblica relata alguns fatos que dão a entender que os anjos podem se manifestar de uma maneira visível entre os homens, mas eles não podem viver como homens. E por esta razão, os anjos não poderiam nos salvar do pecado. Nós só poderíamos ser salvos por alguém que tivesse vencido. E esse alguém é Jesus, que é um irmão nosso. Esse pensamento de que Jesus é Deus precisa ser deixado de lado definitivamente, irmãos. Isso é um pensamento da Igreja Católica, criado dentro da Igreja Católica por uma interpretação equivocada dos textos bíblicos, devido aos intérpretes não possuírem conhecimento da ciência eterna, das coisas invisíveis que estão do lado de lá. Sem esse conhecimento, eles interpretaram de maneira equivocada a pessoa de Jesus, achando que Jesus era Deus. Para que Jesus tivesse condições de nos salvar, ele teria que ser um homem como nós. Ele teria que ter uma alma como a nossa alma. E as Escrituras, em diversas passagens, dão a entender que este é o sentido correto da pessoa de Cristo. Que a alma do Senhor chegou a um estado de tal despertar, que ele foi escolhido para desempenhar o papel de um Messias. Ele é o nosso Cristo. E para a gente entender isso, se houver um outro mundo habitado em outro lugar, lá também existe um Messias, um Cristo, para desempenhar o papel que Jesus desempenha entre nós. Os irmãos estão compreendendo? As dúvidas devem ser tiradas no intervalo. Vamos seguindo aqui com a leitura, retomando no versículo 8, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não estivesse sujeito. Mas agora ainda não vemos que estas coisas estão sujeitas ao Senhor, ou a nós, que vamos presidir a criação, juntamente com o Senhor. Não estamos vendo ainda este reino, ele quer dizer. Embora tenhamos sido criados para presidir, embora Jesus tenha sido coroado para ser o nosso Messias e para ser o Senhor sobre este mundo, ainda não estamos vendo esse reino que ele quer dizer aqui. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, ele provasse a morte por todos nós, em resgate dos nossos espíritos, das nossas almas. Entendemos aí o papel do nosso Salvador? Ele veio provar a morte, ele veio desafiar o diabo, vencer o diabo. Vencer a morte, morrendo e vivendo de novo. E por meio da fé nesse que viveu, nós podemos nos livrar do domínio da morte e do pecado. Irmãos, quem tem fé em Jesus
não pode viver no pecado. Essas pessoas que vivem na igreja, pecando, cometendo desatinos e fazendo ofertas e louvores, olha, toma cuidado, porque não estão salvos. Os louvores que nós fazemos a Deus só tem sentido, irmãos, se nós temos uma vida santa. Porque o Senhor não se agrada de louvores de pecadores e pessoas que só vivem fazendo coisas que desagradam o Senhor. O Senhor vira as costas para pessoas que vivem no pecado. As ofertas que nós fazemos na igreja, e devemos fazer as ofertas ao Senhor, é testemunho vivo de que nós somos do Senhor e que as nossas coisas são do Senhor. Isso precisa ser muito falado entre nós, porque vivemos num mundo capitalista, onde a propriedade privada é uma coisa que você pensa que é tua, e não é, é de Deus. Essas ofertas, independente dos seus valores, elas testificam a favor da nossa verdadeira conversão. E elas só são recebidas por Deus se nós formos homens sinceros, que vivem em busca da sua santidade. Não dá para conhecer esse Jesus e ser resgatado do pecado e continuar no pecado. Embora, dizia o apóstolo Paulo, é necessário que o pecado por vezes se torne superabundante para que a graça se manifeste, mas depois que a graça chegou, como viveremos no pecado, diz o apóstolo, se morremos para ele? Não morremos com Jesus na cruz? Quando Jesus morreu na cruz, morreu com ele os nossos pecados. Ué, se recebemos o Senhor como nosso Salvador, como é que ainda estamos vivendo em pecado? Então não recebemos o Senhor. E se não recebemos, nós precisamos conversar com o Senhor. Senhor, me liberta desta morte, me liberta deste círculo de erros que ainda estão sobre mim, que ainda domina a minha mente, que ainda domina o meu coração, que domina a minha vida, domina o meu ser. Eu preciso da sua libertação. Tem que falar com Jesus, rápido, enquanto é tempo. Estamos diante desse testemunho, dessa tão grande salvação. Versículo 10. Convinha que aquele para quem são todas as coisas. Quem é aquele para quem são todas as coisas? Deus, não é? Ou melhor, o unigênito de Deus, que é o Verbo. Para quem são todas as coisas? Olha, nós vamos encontrar em algumas passagens bíblicas esta referência. Todas as coisas foram feitas para o meu filho. Tudo é para ele, para a glória dele. Esse é o unigênito. Não é o primogênito, não faça confusão. O unigênito é o Verbo, é o Cristo universal. O primogênito é Jesus, que entre nós foi tornado Cristo, o Messias. Convinha, pois, que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, não é? Mediante quem tudo existe? O Verbo, não é? O Cristo. Trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quem é o príncipe da salvação deles? De nós? Jesus. Percebe que são duas coisas? Ele está falando daquele para quem tudo existe, que é o Cristo, o Verbo, que constituiu o Senhor o príncipe da nossa salvação. São duas coisas aqui, dá para a gente perceber que ele fala, né, de dois seres, e não de um apenas. Nós precisamos entender isso, irmãos. Sem o que nós não entendemos a criação. E se nós não entendemos a criação, a nossa fé ela é fraca, frágil. Não sabemos quem somos. Não sabemos como Deus fez as coisas. E não entendemos a eternidade da alma, porque não entendemos como a alma foi criada. A doutrina da Igreja Católica, ela reza que a alma é criada no momento da concepção do corpo. Isso não tem fundamentação nos escritos sagrados em nenhum lugar. Isso simplesmente é um dogma que foi criado na Igreja Católica
e que se enraizou também na igreja evangélica, porque a igreja católica e a igreja evangélica, na verdade, é uma igreja só, em termos de teologia. Na forma como se organiza, na forma como dá liberdade aos seus crentes e tal, nada disso. É diferente uma da outra, mas na teologia, na maneira como entende as coisas de Deus, é uma igreja só. Daí é preciso entender esses fundamentos relacionados com o Verbo, com Jesus, com o Messias, com o povo de Deus, com as ovelhas perdidas, com a casa de Judá. Todas essas coisas nós temos que entender e de uma maneira inteligente. Se você não está entendendo, fale comigo, eu te explicarei. Se você não entender isso, você não vai, em verdade, encontrar essa tão grande salvação. Pode até entrar no céu por misericórdia, mas você vai ficar por aí com aquelas palminhas que eu sempre digo que o pessoal fica lá louvando os escolhidos, né? Nós pretendemos estar junto do Senhor. Amém, irmãos? Nós não queremos uma salvação pela metade. Não queremos uma salvação por uma simples misericórdia de Deus. Mas queremos que Deus nos ajude a entender o porquê que nós perdemos esta misericórdia. Por que nós perdemos esse amor? Por que nós perdemos a nossa eternidade? Nós temos que entender isso. E para isso nós temos que investigar como que o Senhor fez a criação. E os escritos sagrados, eles nos falam nas entrelinhas dessa doutrina oculta que Jesus ensinava aos seus discípulos. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, quem santifica? Jesus. O que santifica como os que são santificados, que somos nós, são todos de um. De quem? De Deus. Ou do unigênito, pode-se falar assim. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Qual é a causa de Jesus? Descer a esse mundo para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a missão principal do Senhor. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, porque é nosso irmão. É o primeiro da nossa família. É assim que a gente entende. E ele diz, Salmo 22, profecia lá atrás, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, o nome de Deus. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, agora fazendo referência a Isaías capítulo 8, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então o Espírito diz, ele vai ser de minha confiança. E ele responderá, eis aqui os filhos que Deus me deu, como se nós fôssemos filhos do Senhor. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, presta atenção nisso, visto como os filhos que somos nós, participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem tinha o poder da morte sobre nós, da escravidão? Satanás. Então o Senhor veio para aniquilar este império da morte que estava sobre nós. O Senhor veio nos libertar de uma escravidão e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Veja que coisa mais profunda, não é? Falando de como o homem vivia com medo da morte. E Jesus veio para acabar com este medo, embora muita gente ainda tenha medo da morte, né? Ele veio para mostrar que a morte não existe para quem crê no Senhor, para aqueles que são justificados por meio da fé. Na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Esse tomou aqui é uma palavra que em grego quer dizer, ele não buscou para cuidar, não é tomar de pegar,
é no sentido de que foi buscar para cuidar, para zelar. A palavra diz, ele não foi buscar anjos, mas ele pegou para cuidar a descendência de Abraão. O que é a descendência de Abraão? A casa de Judá e a casa de Israel. Judeus e cristãos. Ou alguém sabe de algum outro povo? Eu não sei de nenhum outro povo que segue estas escrituras sagradas que não sejam os judeus e os cristãos, irmãos. Isso me parece claro. Me parece claro. Ele não tomou os anjos para cuidar, mas tomou para zelar a descendência de Abraão, porque isso convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Irmão, está muito claro aqui que Jesus é um dos nossos. Ele é membro da família de Deus, que somos nós nesse mundo. Nesse mundo. Nós estamos falando da vida universal. Falando da vida aqui no mundo agora. Convinha que em tudo ele fosse semelhante a nós, para ser também misericordioso, fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, com a grande missão de expiar os pecados. Expiar os pecados do povo. Do povo. Não é do mundo. É do povo. É do povo de Deus. Ele veio expiar os pecados. O que quer dizer expiar os pecados? Ele veio dar fim nos nossos pecados. Tá certo? Entenderam? Quando nós aceitamos Jesus por meio da fé como nosso Salvador, e essa fé for verdadeira, e essa aceitação for real, os nossos pecados, eles somem em Jesus. Eles morrem na cruz. E se eles morrem na cruz, eles não podem se repetir, porque morreram. Se essa morte for verdadeira, eles não têm como se repetir. Quem morreu por pecado não pode viver no pecado. Porque naquilo que ele mesmo, encerrando agora no versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pôde socorrer aos que são tentados. Bem, então ele veio e passou por todas as tentações que nós passamos, para que nele nós pudéssemos encontrar a força, a coragem, a firmeza, para nós resistirmos às tentações como ele resistiu. É assim que se desenvolve na nossa vida aquilo que o grande apóstolo dos gentios denominava o bom combate. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, nas suas misericórdias e permita que nós estejamos em breve novamente examinando os textos sagrados para compreendermos melhor as propostas de Deus para a nossa salvação e para a edificação do reino, deste lado e do outro lado da vida. Fique em paz, que o Senhor Jesus nos guarde no seu amor e nas suas muitas misericórdias. Amém.